Família palmeirense, Palmeiras vencendo aí o Vasco da Gama, né? 3-0, pessoal, uma goleada, né? Podemos dizer assim. Não tomou conhecimento, tinha muito torcedor palmeirense aí que estava preocupado, com medo do Palmeiras perder esse jogo para o Vasco da Gama, mas eu dizia, pessoal, calma, né? Não, porque o Vasco ganhou do Bahia, ganhou do Cruzeiro, empatou com o Flamengo, é mais uma coisa, não tem nada a ver com a outra, né? Eles iam vir jogar aqui, 10 anos que não vence o Palmeiras e os caras já entraram em campo tremendo, né? A verdade é essa, né? O Palmeiras fez 3-0, mais uma boa atuação de Flaco Lopes e Vitor Roque, jogando muita bola, para mim foram os destaques do jogo, né? Andréas Pereira jogou bem na medida do possível, né? E as mudanças que Abel fez ali para suprir a saída de Lucas Evangelista resultou em efeito, né? Palmeiras venceu bem, jogando bom futebol, né? Vale ressaltar isso. Agora é torcer aí contra o Flamengo para recuperar a ponta do Campeonato Brasileiro. Pessoal, todo mundo hoje falando, né? Esse futebol que o Palmeiras está jogando, né? É um forte candidato a não só ganhar a Libertadores, mas também ganhar o Brasileirão. E é o que a gente espera, né? Tomara que realmente eles estejam certos, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. O crédito do vídeo vai para Band Sport, link na descrição. Vamos acompanhar. Bem falando o Everton bravo, porque o Ceni falou que o time só joga na ligação direta e tal. Ontem não foi nada disso, olha o gol, ó. Pumba, Vitor Roque, não, aliás, Flaco, pá, caixa, como tá jogando bola o cara. Passe do Veiga. Isso aí foi 6 minutos de jogo, eu tava meio resolvido. Aí o Vasco deu uma ameaçada, tá, mas nada muito sério. Aí o Palmeiras vai fazer o seu segundo gol. Roubou a bola. Essa é uma jantada do Gustavo no Coutinho? Tocou. Cara, que jantada foi essa? Aí uma paçocada ali na defesa, gol. O Coutinho, para você receber essa bola, você tem que sustentar ali. Não dá para você perder a bola, pega toda a sua defesa saindo e tal. Você tem que sustentar muito ali. E aí o terceiro gol, passe de novo, ó. Uma metida lá dentro, ó o Vitor Roque, ó. Ó, nó. Caixa. As linhas altas, né? Um pouquinho linha alta demais pro Vasco, né? Aí rapaz. Nossa senhora. Pra jogar com a linha alta, assim, você tem que ter muita qualidade na defesa e tal, senão... O Abel também falou aí, respondeu ao Ceni, falou, não, deu um vinho pra ele, respeito, eu gostei, tá tirando o peso, vamos aí, ganhei o jogo e ganhei bem, tô jogando bem, meu time joga bem e tal. Tudo bem, vamos passar. Sobre o jogo, massa. 3-0 inapelável, botando pressão em Cruzeiro e Flamengo, sobretudo no Flamengo hoje. Palmeiras jogando fino. Acho que o que mais estava me impactando ontem, antes do jogo, era entender como que Andréas e Aníbal iriam se comportar, né? E como o Abel ia substituir o Evangelista. E ele substitui colocando o Veiga. E a partir daí o Palmeiras passa a ter muita variação, porque é um time que pode sair com 3, com o Aníbal entrando, pode sair com 3 com um lateral, né? No caso o Giai, que é o lenhador, e aí forma-se uma linha de 3 duplas, né? O Aníbal, quando avança, é o Aníbal e o Andréas. Aí vem Veiga e Felipe Anderson com o pé trocado. E quando eles passam por dentro, os laterais passam voando. Então aí você já cria 2, 4, 6 jogadores no campo de ataque. Né? O gol do Piquerez é um exemplo desse. Né? Veja que a imagem, quando passar de novo... a qualidade técnica desses 5. Exato. Né? Andréas, Veiga, Felipe Anderson, Flaco e Vitor Roque. Veja que no gol que bateu e rebateu, o Piquerez passa e o Felipe está por dentro. Né? É exatamente esse retrato. E o que acontece? Os dois, o Felipe e o Veiga, têm o pé invertido para jogar por dentro. O passe que o Veiga deu pro Vitor Roque no terceiro gol é de cinema. A jogada foi toda trabalhada, mas também tem o fator Vasco, porque, cara, parecia um treino fantasma. Sabe quando você faz o treino de movimentação e não tem adversário? Parecia assim no gol do Vitor Roque, o terceiro gol, né? E eu achei que no começo do jogo o Andrés e o Aníbal ainda não estavam se achando e o Vasco estava conseguindo jogar um pouco nas costas dos dois volantes, tá? Tanto que teve suas chances também no primeiro tempo para fazer gol. Teve 2 oportunidades. Uma delas é um cruzamento e na outra é essa bola que o Everton sai.
A partir daí, quando sai o primeiro gol, o passe do Veiga era para o Vitor Roque, não era para o Flaco. Repare que o Vitor Roque estaria até impedido, né? Mas a bola desvia e amortece. Os dois centroavantes fazendo o facão, saindo da ponta para dentro para receber a bola, né? E foi um primeiro tempo soberbo. Agora, o futebol é muito louco, né? O Palmeiras teve 4 finalizações no primeiro tempo, fez 3 gols. E outra, criou 2 chances reais. Porque o SofaScore não considera esse presente aí como uma criação de chance. Pinball, né? Exatamente. E fez 3-0. Teve um lance no segundo tempo que acho que dá ainda mais confiança no torcedor do Palmeiras. É um lance em que o Flaco e o Vitor Roque se procuram dentro do campo. E o Flaco leva a bola para o fundo, dá no Vitor Roque. O Vitor Roque consegue finalizar e o Léo Jardim pegou. O segundo tempo foi ainda melhor do Palmeiras que o primeiro. O Palmeiras criou 4 chances por baixo, pelo lado, por dentro, com tabela, com aproximação. De fato, me parece, este lance foi para mim muito impactante, né? A jogada foi feita pelos dois. Os dois se procuram, estão se achando. E tem um complemento aí, né? O Flaco consegue, eu juro para vocês, eu não sabia onde que ele estava, cara. Esse Flaco Lopes aí, eu tinha alguma ideia, mas o que ele está apresentando é um negócio completamente acima de qualquer expectativa, mesmo a do Arnaldo, que sempre gostou muito dele. Eu também. Tenho certeza. Mas eu também gostava dele, mas eu gostava por outras coisas. A gente não gostava desse aí. A gente gostava do outro. Que era você não conhecia. Exato, é disso que eu estou falando. É um novo personagem. Exatamente. Parece que é um outro jogador. Porque ele atua como 10 e como 9 numa faixa do campo muito importante. Agora, o Vitor Roque é uma besta fera. Não para. Quem é que para o Vitor Roque? Ele é muito forte, cara. Ele está numa grande fase. Foi uma pena que estava impedido, parece que estava um pouquinho mesmo impedido. Teria sido 4-0, um resultado absolutamente justo, necessário e importante. Uma das características desse treinador do Palmeiras, que é excelente, é a recuperação rápida de um jogo para o outro. Então, aquela coisa morta que vimos em Salvador se transforma rápido de um jogo para o outro, e foi o que a gente viu ontem no Allianz Parque, uma atuação realmente perfeita. O primeiro tempo muito bom, mas para mim o segundo foi melhor. Que a bola não entrou tanto, claro, já estava 3-0, você diminuiu um pouco o ritmo, o Vasco deu uma ajustada no segundo tempo. Lembrando que o Palmeiras não ganhou de um adversário qualquer, o Vasco vinha de uma recuperação no campeonato. O Vasco ganhou do Bahia, né? Que o Palmeiras perdeu. O Vasco não perdeu do Flamengo. Então foi um bom jogo. Ganhou do Cruzeiro. Ganhou do Cruzeiro. Bom jogo. Bota a pressão no Flamengo, Versa. Pois vou passar um dado aqui. Ó, isso aqui, eu vou repetir, eu já falei outro dia, eu falo de novo. Isso é a melhor coisa que o Everton tem, e ter um goleiro que faz isso é espetacular. Cara a cara, né? É muito bom no cara a cara, é talvez o melhor do Brasil. Se ele tem alguma dificuldade de chutes de fora da área, mas essa bola que ele sai pro handball, ele é muito bom. Como ele é bom, a quantidade de defesa que ele tem fazendo goleiro isso. De futsal assim, né? Muito. Fecha o gol, fala. Vou passar um dado aqui que acho que representa bem o que é o atual momento deste Palmeiras, com dupla de ataque e tudo mais. Os últimos 5 jogos em casa, 5 vitórias. Até aí já chama atenção, porque nós estamos falando daqui. Lembra quando a gente falava aqui nessa mesa? Isso. Olha, como mandante, não está indo acontecendo, está com dificuldade, só está jogando como visitante. A gente ficou falando isso daqui muito tempo. Então, 5 vitórias seguidas, ok? 17 gols marcados. 3 no Sport, 4 no Inter, 4 no Fortaleza, 3 no River Plate e 3 no Vasco. 17 em 5 e tomou só 3. Mas esquece os 3 em 5, que também é uma boa média. Mas fazer 17 gols em 5 jogos é porque você não... Isso não é sorte, isso não é o adversário só ser ruim, porque aqui a gente teve adversários que não é pra isso, tomar 3, tomar 4. É porque você tá jogando muita bola. Cara, nós estamos falando de mais de 3 gols de média por jogo.
Isso é muita coisa, isso não é pouca coisa no futebol brasileiro e no caso, como tem o River Plate, também sul-americano. Então, realmente é um momento muito bom e eu não tenho a mínima dúvida de afirmar, como a gente fica o tempo inteiro comparando Palmeiras e Flamengo, e a gente tem que fazer recortes. Nos últimos 15 dias... Mas não tem a menor comparação que um joga e que o outro joga. Perfeito. O Flamengo se classificou na Libertadores, está tudo bem. O Flamengo é líder do campeonato, está tudo bem. Mas o jogo jogado, pelo amor de Deus, não tem nem comparação nesses últimos 15, 20 dias. É isso, Arnaldo? Não tem nem comparação. Não tem mesmo. E acho que... É mesmo? E acho que a gente esperava... que o Palmeiras subisse, mas não subisse tanto. Eu acho que a subida do Palmeiras é compatível à surpresa que o Flaco Lopes nos proporciona jogando nessa função. A gente imaginava que com o Andreas, com a recuperação de jogadores, com o Vitor Roque nos trilhos e tudo mais, o nível Kelvin e tal, o nível subisse bastante. Mas eu acho que o nível de jogo hoje é muito alto. É o time que melhor joga hoje. Sim, acho que não tem nenhum problema de afirmar isso. Não é que o Flamengo seja desprezível. Não, o Palmeiras hoje joga o melhor futebol do Brasil. Né? É um time que, como eu falei, deixou de ser de consumo interno e passou para ser consumo geral. Hoje você escolhe um jogo do Palmeiras para assistir. Acho que essa situação, ela vislumbra... por isso que eu faço sempre a comparação até o confronto direto. Nós estamos vendo lá os 2 pontos de diferença. O Palmeiras, falamos isso depois da derrota para o Bahia, quando o Palmeiras não jogou bem. O Palmeiras tem todas as condições de fazer os 12 pontos até o confronto direto. O Flamengo vai ter que jogar muito para fazer os 9 a partir de hoje. Voltar para jogar mais do que está jogando, para ganhar do Cruzeiro, para ganhar do Bahia fora, para ganhar do Botafogo. Porque a gente está pensando só... Não, o Palmeiras está 2 atrás. Mas só o nível de jogo do Palmeiras, os adversários e o que o Flamengo vai ter pela frente. Então a bola agora, você falou, passou a pressão. Primeira rodada de pressão. Vai para o Flamengo. A rodada passada, em que o Flamengo fez isso, né? Fechou a rodada e ganhou. O Flamengo não jogou num nível assim, a partir do Corinthians teve... Pelo contrário. O Flamengo... padeceu a maior parte do tempo do jogo com o Corinthians, né? Então, ele não passa uma segurança completa de nível de jogo nesse momento de tantas oscilações, muitas partidas e tudo mais na temporada. E o anterior foi La Plata, né? Que também não jogou tão bem. Exato, né? Depois antes o Vasco, que também não foi lá tão bem. Exato. E acho que para jogar contra o Palmeiras hoje, um time tem que se preocupar com muitos detalhes. Hoje já é um time apto de se observar do goleiro ao Vitor Roque. Como funciona, como sincroniza, qual é a ideia, aonde o Flaco Lopes joga. Hoje é o time a ser batido. E acho que, com todo respeito ao Vasco do Diniz, o Vasco se preparou, se envolveu e marcou muito mais contra o Flamengo do que contra o Palmeiras. E acho que esse tabu de 10 anos nunca vai cair se o Vasco continuar mandando o jogo com o Palmeiras em Brasília. Né? Porque essa irmandade, tem inclusive a coisa de patrocínio agora e tal, ela só funciona pro Palmeiras. Pro Vasco não ser... Porque onde o Vasco ganha? São Januário. Tal da União Sinistra. O Vasco ganha em São Januário. Então o primeiro turno foi aonde? Brasília, o Mancini trouxe gol do Vitor Roque. Né? Então... Pessoal, mas vamos ser bem realistas. Independente de onde o Vasco joga, o Palmeiras joga, o Palmeiras é muito favorito. O Palmeiras é muito favorito em ganhar os jogos do Vasco. Até porque você olha para o time do Vasco, é um desespero. E outra, não tem perspectiva de melhora, né? Cada ano que passa, o time do Vasco só fica pior. Eu acho que esse tabu aí de 10 anos, pessoal, vai aumentar, viu? Para ganhar no Allianz é muito difícil. Talvez ano que vem, se for jogar como mandante, talvez jogar na sua casa seja mais afável. E aquilo, a questão do Diniz, que tem as suas ideias, eu posso simbolizar ontem num jogador, na atuação de um jogador. Robert Renan, que o Vessone conhece bem. Bom zagueiro, hábil, canhoto e tal. Diniz, o melhor zagueiro construtor do país. O passe dele... dos mundos, ele falou. Do mundo. Ele não desarmou uma vez. E contra Palmeiras de Vitor
Roque e Flaco Lopes, o zagueiro tem que desarmar, não tem que fazer essas coisas. Ele não está envolvido nesse lance, tá? É o outro zagueiro e o Hugo Moura. Então, o Vitor Roque estava envolvido, o Robert Renan estava envolvido nas outras metidas e tal. Então, não adianta ser o melhor zagueiro construtor do mundo quando você está jogando com um time muito melhor que o teu. E que sua melhor maneira de enfrentá-lo é marcando bem, né? Então, o Vasco, essa ressalva, acho que o Vasco jogou querendo enfrentar o Palmeiras de frente e hoje são pouquíssimos times que têm essa condição, né? Eu acho que o Palmeiras tem... e aí, eu acho que agora tem uma situação que o Mancini vem sempre falando. O Palmeiras tem um clássico onde ele normalmente vai mal pela postura no Morumbi para mostrar o que ele está mostrando. Né? Não adianta entrar em campo contra o São Paulo e jogar o que jogou contra o Bahia. Exato. Agora é hora. Esse é tipo São de jogo Paulo, para você fazer esfarelado, isso. Vai jogar ainda o São Paulo. Facelado, sem jogador, sem torcida, então não sei o quê. É um jogo para o Palmeiras se impor, mesmo fora de casa, num gramado bom. Não vai ter discussão Fonte Nova e Allianz Parque, você percebe? Uhum. Agora é um gramado natural bom, como o Beira-Rio, onde o Corinthians jogou. Então, o Palmeiras tem todas as condições de fazer um jogaço contra o São Paulo, como poucas vezes teve nesse período todo do Abel. E acho que a tendência é essa. Você tocou num ponto sobre Crefisa, Vasco da Gama, eu quero falar sobre isso. Pode falar. O Vasco contraiu um empréstimo. Segundo o Pedrinho, ele consultou várias instituições financeiras. Como esse aqui é irmão desse, eles estão juntos desde que eu nasci, me parece óbvio que o Vasco está se preparando e a família... Já teve reuniões e tudo, a família Lamáquia, vamos dizer assim, também, para no futuro comprar a SAF do Vasco da Gama, tá bom? No mercado se fala bastante disso, existe essa possibilidade. Neste momento não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que a senhora presidente do Palmeiras, proprietária da financeira do banco, eu não sei como definir a Crefisa, autorizou, houve um acordo entre outro clube de futebol brasileiro, na qual existe um empréstimo, né, que o Vasco deve pagar, isso não é problema meu, não foi eu que emprestei, né? A partir daí, o que eu espero é que a senhora presidente do Palmeiras assuma uma possível SAF, uma conversa com o Vasco, após o mandato dela, tá? Até porque a lei da sociedade anônima não permite que ela, como presidente do Palmeiras, mantenha uma SAF com outro clube de futebol brasileiro, certo? Então, só para deixar isso bem claro, uma coisa o que eu estou dizendo, claro que tem, é óbvio que tem. Tinha lá atrás, depois a coisa calmou. Reunião, tudo. Sim, eles se encontraram lá atrás, mas aí a coisa calmou. A presidente Leila Pereira falou, não vamos entrar. Então, agora há um empréstimo que foi feito pela instituição na qual a presidente do Palmeiras é dona, que é a Crefisa. Isso não invalida nada. Os acertos e erros dela como presidente do Palmeiras são outras discussões. Agora, o que eu espero, até se pudesse, humildemente, recomendo, é que ela assuma, se for a ideia de comprar o Vasco da Gama, que isso aconteça a partir de janeiro de 2028. Restam 2 anos e... Nós estamos em outubro, 2 anos e 2 meses do mandato da presidente Leila Pereira no Palmeiras. E ela tem todo o direito, depois de ser presidente, de comprar o que ela quiser. O Vasco, o Paysandu... Para todos os efeitos, hoje a Leila, enquanto presidente do Palmeiras, ela não tem nenhuma ligação com a Crefisa. Ela é só dona da Crefisa e presidente do Palmeiras. É isso, exato. Nem sequer é patrocinado. É como se o dono do Itaú fosse presidente de um outro clube e um clube pedisse um empréstimo lá. Essa é a relação, tá bom? Agora, o que se fala é que existe sim uma possibilidade do casal, do grupo Crefisa, comprar a SAF do Vasco. Essa é uma outra discussão que não está em voga agora. Só me cabe, como a gente tem aqui essa prerrogativa nesse programa, de antecipar aos fatos, dizer que existe no mercado essa discussão. Tá? Pode ser que não avance? Pode ser que não avance. Pode ser que isso não dê em nada? Pode ser que não dê em nada. Ponto. A bola pro Vessa, só uma outra questão que também vai ser vista lá na frente, se de fato eles investirem no Vasco, ou comprar o Vasco, não sei o quê. A Leila também, ela
talvez não seja mais presidente do Palmeiras, mas ela é conselheira do Palmeiras. Também é uma outra questão, né? Do futuro aí para se olhar, né? Uma pessoa que... Mas enfim, essa... Não, só queria fazer a ressalva, já que a gente não está falando da... Família palmeirense, como vocês viram aí, né, pessoal? A mídia, Paulo Mancini, Vesson, Arnaldo, né? Todos pela uma boca só. Hoje o Palmeiras joga o melhor futebol do Brasil. Hoje a gente pode afirmar, né? O Palmeiras hoje joga o melhor futebol das Américas. Eu não me atrevo a dizer das Américas, né? Eu não vejo nenhum time hoje, fora o Palmeiras, que joga um futebol convincente, né? Ok, eu sei que muitos vão dizer, não, mas o Palmeiras não fez uma boa partida contra o Bahia. Pessoal, vamos esquecer contra o Bahia, né? Eu acho que a gente sabe que um time de futebol, um campeonato não se resume simplesmente uma partida, né? Foi uma boa partida do Palmeiras, foi sim. Eu acho que o Palmeiras tá no caminho certo, né? Apesar que tem vários torcedores do Palmeiras aí que falavam, né, que não, porque o Palmeiras perdeu para o Bahia, vai entrar em crise, vai perder agora, já vai entregar o Campeonato Brasileiro para o Flamengo. E eu sempre dizia, calma, pessoal, calma que ia ter muito jogo, né? Tem muito jogo. E hoje, depois da atuação do Palmeiras, né? Uma atuação ali onde o Palmeiras jogou muito bem. O Palmeiras jogou muito bem. Começou a jogar um futebol, aquele futebol que, vamos lá, que vinha jogando, né? Futebol convincente, um futebol dominante, um futebol que não dá espaço. Um futebol que Vitor Roque e Flaco Lopes jogando muito bem. Muitos ainda estão cobrando um pouco mais de Andreas Pereira, mas pessoal, acho que temos que dar um tempo também, né? Andreas Pereira é aquele jogador que chegou faz pouco tempo, fez 2 partidas muito boas, né? Com a camisa do Palmeiras. É natural cair de rendimento, até porque o entrosamento vai cair, né? A gente sabe que o entrosamento desses jogadores vão cair. Chegou agora, né? Podemos dizer que chegou agora. O cara chegou agora. Então a tendência ainda é de jogar um bom futebol. Andreas Pereira com a camisa do Palmeiras, eu não tenho nenhuma dúvida, pessoal, que ele vai jogar e vai jogar muito, né? Pelo menos é isso que a gente espera, né? Mas é claro, né? O torcedor principalmente o torcedor brasileiro é muito exigente, né? O grau de dificuldade, o grau de exigência é muito grande, né? Então, sem sombra de dúvida, a gente tá confiante. O torcedor palmeirense tá confiante, né? Confiante aí para grandes exibições e que chegar, né? Chegar numa semifinal de Libertadores da forma que chegou, chegar com moral, né? Chegar com autoestima lá em cima, chegar jogando um bom futebol. Isso, pessoal, além de animar o torcedor palmeirense, além de colocar o torcedor palmeirense lá em cima, traz o torcedor palmeirense confiante, né? E o time fica confiante, né? Os adversários fica preocupado, fica com medo, né? Porque sabe que o Palmeiras está jogando bom futebol. Então, não tem discussão. Hoje eu acho que Paulo Mancini tá mais do que certo, né, galera aí? Hoje joga um bom futebol. Hoje o Palmeiras hoje é o time a ser batido, vamos ser bem realistas. Sei que muitos vão dizer, não, mas o Flamengo... Não, pessoal, o Flamengo hoje, se você assistiu o jogo, estude antes. Assistiu o jogo contra o Corinthians. O Flamengo não jogou nada, né? Podemos dizer assim. Então, ok, é líder da competição, merece todo o respeito, né? Mas eu acho que o Palmeiras temeu o Flamengo, não. Principalmente se pegar numa final aí de Libertadores, né? Pegar numa final de Libertadores vai ser um grande jogo. Vai ser um jogão. Mas eu acho que o Palmeiras é favorito. É favorito. E aí no Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvida, para mim o Palmeiras é o grande favorito. Até porque próximas rodadas aí favorece bastante ao Verdão, né? O Palmeiras vai pegar jogos aí, Juventude, vai pegar um Bragantino, né? E vamos ser bem realistas. Não é pegar um São Paulo. Mas São Paulo é clássico, mas pessoal, vamos ser bem realistas, né? São Paulo hoje tá um Zé Ninguém. Flamengo não. O Flamengo pega um Cruzeiro, né? Que é hoje. Vai pegar, depois do Cruzeiro, o Bahia, né? Que o Palmeiras perdeu. Depois vai pegar um Botafogo, né? Então, são jogos complicados, pessoal. O Palmeiras pode sim assumir a ponta aí do Campeonato Brasileiro. E a gente sabe, né? Quando o Palmeiras cresce nesse momento, o Palmeiras bota ponto de vantagem, fica difícil de segurar o Verdão, pessoal. Fica difícil.
Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.